Bom, vamos abrir nossas Bíblias agora para o livro de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. O título dessa mensagem é a frase tirada aqui da leitura que diz tempos terríveis. Tempos terríveis. Nessa carta, segundo Timóteo, o apóstolo Paulo está na prisão em Roma e ele sabe que essa vez ele não vai sair. Ele sabia que essa vez em Roma ele ia morrer dentro da prisão. Provavelmente essa aqui é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. E ele decidiu escrever pela segunda vez para um jovem pastor, que ele colocou em cima de algumas igrejas que ele organizou enquanto era missionário, livre. E nessa carta ele fala sobre a conduta de alguém nessa posição de líder. Quando nós estudamos 2 Timóteo, não é somente para os pastores, mas é a conduta de todos nós. Porque todos nós, diante de Deus, devemos viver vidas corretas, vidas puras, vidas que vão influenciar para o bem a vida dos outros. Mas aqui em capítulo 3, o Paulo avisa o jovem Timóteo, um jovem nem casado ainda, de entender que os tempos estavam mudando. Essa ainda na primeira geração da igreja. Que os tempos estavam mudando. Já estavam infiltrando pessoas más nas igrejas. E de onde vêm essas pessoas más? Essa que eu quero que nós pensamos hoje à noite. Nós vamos ver nessa leitura algumas descrições dessas pessoas más. As pessoas que Paulo descreve que quando eles estão vivendo, são tempos terríveis. Eu quero que nós olhamos nessa lista e deixe Deus nos convencer, nosso coração. Será que eu estou vivendo assim? Será que eu estou causando tempos terríveis na minha família, na minha igreja, onde eu trabalho, com meus amigos? Será que eu sou uma dessas pessoas que Paulo está avisando Timóteo que logo, logo vai vir tempos terríveis por causa de certas pessoas que agem de certas maneiras? E é só isso hoje à noite. Sabia que hoje teria muita coisa, logo ao final do culto nós vamos receber mais membros novos da nossa igreja. Tem alguns anúncios importantes para passar. Terei um pouco menos tempo nessa pregação esta noite. Mas é só isso que eu quero que nós entendamos. Se você hoje está passando por tempos terríveis, a solução, desde a época de Paulo, 2000 anos até hoje, a solução é sempre o mesmo: Jesus. No final desse culto, no final da pregação, nós vamos cantar uma música. E quando nós cantamos essa música, não é para só preencher tempo para ir embora, é para nós deixar Deus tocar nosso coração. De tudo que nós pensamos, ouvimos durante a pregação, durante a adoração, e ver se Deus está se movendo para tomar uma decisão. Pode até vir aqui na frente, ajoelhar diante de Deus, sem mais ninguém, e confessar, pedir perdão, pedir força, pedir Deus realmente transformar a sua vida. Nós temos esse tempo única, uma vez por semana, quando a igreja inteira se encontra aos domingos à noite. Então aproveita essas oportunidades. Mas antes que chegamos a isso, eu quero que nós ouvimos não do que eu acho das coisas, porque não importa, mas o que a Bíblia diz. Ele começa aqui,
em 2 Timóteo, capítulo 3. Para começar, nós vamos ler só o primeiro versículo até quinto. O Paulo falando: sabia disto? Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens, olha por quê. Olha por que ele chama tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Ele está falando para Tiago, para Timóteo: afasta-se desses também. Tempos terríveis. Será que esses tempos são tempos que nós estamos hoje? Tem essas pessoas ao nosso redor. De fato, esses últimos dias começaram com Paulo aqui. Paulo já está falando com Timóteo, já tem essas pessoas. Cuidado dessas pessoas, afaste-se dessas pessoas. Eles estão causando tempos terríveis. Está destruindo a sua paz, está destruindo o amor, está destruindo tudo que é bem que Deus construir. Esse ano, para nós, é ano da família. Eu escolhi essa passagem hoje porque em toda essa lista de muita coisa, muita conduta mal, que nós vamos entender que é pecado, tem duas partes aqui que fala desobedientes aos pais e sem amor pela sua própria família. Tempos terríveis. De tudo que causa problemas no mundo, por causa desse tipo de pessoas, Deus inclui desobediente aos pais e sem amor pela família. Por quê? Porque dentro da família, ou para o bem ou para o mal, onde vai surgir caráter das pessoas. As famílias que amam um ao outro, a família que estão seguidores de Cristo, as famílias que tratam um ao outro com respeito, com amor, a família que são submissos um ao outro, a família que pensa mais nos outros do que si mesmo, a família que levanta mais os outros do que si mesmo, a família que protege um ao outro. Essas famílias criam crianças que vão crescendo e vão se refletindo esse tipo de liderança, de exemplo, e vão ser pessoas boas, vão ser seguidores de Cristo, vão ser pessoas que vão ajudar as outras pessoas a se mudarem. Tem pessoas que vão ser soldados por Cristo. Essas pessoas têm chance de até tempos terríveis ao seu redor, mas você vive numa vida protegida por Deus. Tem outros que, dentro da sua própria família, é tempos terríveis. As crianças não mais obedecem aos pais. Nenhum da família, o homem não tem mais amor por sua esposa, a esposa não tem mais amor por o seu marido. Nem amam mais as crianças não amam uns aos outros, os filhos. Famílias totalmente quebradas e destruídas. A gente vê isso muito hoje. E esse ano nós estamos fazendo tudo para consertar isso entre nós, porque se nós não consertamos isso entre nossas famílias da igreja, como podemos ajudar os outros? Espero que durante esse ano nós aprendemos a importância da família na sua casa diante de Deus. Quando Ele criou o mundo, Ele não criou uma população de milhões de pessoas, Ele criou um homem e uma mulher.
Ele falou para esse homem morto para casar e nunca mais se separa. E ama um ao outro e ter filhos e cria os seus filhos entendendo as coisas de Deus. Esse foi um plano no coração de Deus antes que criou o mundo para implantar famílias e para a igreja espalhar através das famílias. Essas famílias, na época de Cristo, foram chamadas para fazer parte da igreja de Deus, a família da fé. E famílias bons na sociedade se tornam cristãos bons, membros bons da igreja de Cristo. Esse é um plano de Deus. Mas quando começa a ter egoísmo, arrogância, blasfêmia, desobediência dos pais, e não tem amor, essa palavra sem amor pela família, talvez você tenha outra tradução da Bíblia, nem aparece. Porque a palavra no grego é sem afeição natural. Sem afeição natural. Mas está, da maneira que essa frase foi usada, é sempre ligado à família, que deve ser um amor natural. Você nasce numa família, o homem e a mulher casam-se, vamos falar, a família cristã, que casam-se diante de Deus e prometem o quê? Além de outras coisas, diante de Deus, estão fazendo votos, jurando diante de Deus, para amar uns aos outros até a morte nos separa. Famílias que tomam esse voto, esse compromisso diante de Deus. Alguma coisa tão natural deve ser que os filhos crescem com amor dentro desse lar. Mas isso não sempre acontece. Então isso não é normal. Isso não é natural. Isso é uma afeição sem normal. Sem amor pela família. Vem essa palavra. Será que acontece na sua família? Se acontece aqui na nossa família cristã? A Bíblia diz em 1 João, como nós podemos dizer que nós amamos Deus, quem nós não podemos ver fisicamente, e não amar os nossos irmãos com quem nós vivemos juntos e vê toda semana. Impossível. Isso não seria normal de não amar uns aos outros, se nós temos o amor de Cristo. Quando Paulo escreveu isso, ele escreveu quase a mesma coisa alguns anos antes para uma outra igreja. Mas para essa outra igreja, ele não estava falando, referendo membros da igreja, estava referendo as pessoas fora da igreja. Vamos ver em Romanos capítulo 1, e fica com o dedinho aqui que nós vamos voltar. Romanos capítulo 1. O primeiro capítulo, na introdução dessa carta para os romanos, o Paulo fala sobre os gentios, que não são judeus, mas a maneira de viver sem Deus. Ele descreve essas pessoas com muitos itens aqui em capítulo 1. Dá para ver em casa quando chegar. Mas eu quero só começar no versículo 28, que aqui é quase igual que ele fala para Timóteo anos depois. Ele diz, capítulo 1 de Romanos, versículo 28 a 32. Além do mais, de muito mais coisas que ele tinha falado sobre as pessoas que não conhecem Deus. Visto que desprezam o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Tornaram-se, agora começa essa mesma lista, cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São palavra grande que não sei falar. Bisboletadeiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família. Mesma coisa, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não está falando para matar pessoas. Diante de Deus, eles são mortos, espiritualmente. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. Paulo escreveu isso
muitos anos atrás para uma igreja avisando que tipo de pessoa que são do mundo, que não se entregaram às suas vidas por Cristo, não se envolvem dentro das igrejas. Essa é uma grande diferença entre o crente, o cristão salvo e as pessoas do mundo. Mas quando nós chegamos ao 2 Timóteo, que é no final da vida do Paulo, anos depois, ele está avisando Timóteo, agora essas pessoas estão dentro das igrejas. Agora o mal do mundo está infiltrando as igrejas. Imagina se começou poucos anos depois a ressurreição de Cristo, quanto mais essa influência está dentro das igrejas hoje. Quanto mais essas influências estão dentro das suas casas. Quanto mais as pessoas os homens que prometeram amar sua esposa até o fim, já começa a ver que não é normal assim no mundo essa atitude e começa a assumir outras atitudes dentro da casa e a esposa passa tempos terríveis. Quantos homens vivem com a esperança que a esposa vai ser leal para ele o tempo todo e por causa de essas ideias que vêm, que é normal, se você não está satisfeito, procura outra pessoa e vai destruindo e tempos terríveis dentro da sua casa. E tudo isso vem indo dentro das igrejas. E por isso as igrejas são destruídas hoje. Nós temos que levantar contra essas coisas. Mas não chamando a atenção de todo mundo no mundo, mas chamando a atenção do nosso próprio erro. Quando nós nos vejamos dentro dessa lista de egoísmo, de arrogância, de não amar a nossa própria família, de não amar a família de Deus, de não amar os irmãos da igreja. Como pode acontecer em tão pouco tempo que atitudes do mundo já estão dentro da igreja? Isso não acontece um dia para o outro. Ninguém acorda e diz, hoje vou ser mau. Mas acontece com o tempo. Abaixando a guarda. Olhando onde nós não devemos olhar. Deixando atrás as coisas de Deus. Não levando tão sério nossos compromissos com Deus, com nossas famílias. Deixando as opiniões dos outros encher nossas cabeças para a gente começar a achar que também dá para fazer essas coisas. A televisão, a mídia muda muito. O nosso entendimento está certo, errado. A minha geração e também a geração dos meus pais, lembro dos poucos anos atrás, que era muito diferente. Coisas que naquela época de 30 a 50 anos atrás, nunca ia ver na família cristã. Agora é normal. Muda um pouco, é uma escala que começa e depois muda por completo. E por isso Jesus ensina, cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento representa o pecado pequeno, que se envolve, se coloca dentro do pão e com pouco tempo começa a crescer. Ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus. Eles falam muita coisa boa, o problema é não pratica, mas falam coisa boa, mas também eles colocam um pouquinho de coisa errada. E com o tempo, esse pouquinho de coisa errada se transforma em um grande erro. Nós temos que nos cuidar. Quando as igrejas prestam mais atenção nas coisas sociais do que a palavra de Deus, as normas da sociedade se tornam as normas da igreja, porque nem sabe o que diz na Bíblia. E assim a igreja começa a baixar, começa de ser destruído por dentro, e Satanás ganha a vitória em muitas famílias. Mas hoje quero focalizar mais nesses dois itens. Desobediência aos pais e sem amor pela família. A sua própria família. Todos nós devemos voltar para casa hoje e pensar bem, quem eu sou? Eu sou homem de Deus, sou casado, eu tenho filhos, eu tenho responsabilidade. A minha responsabilidade faz parte de cuidar, de proteger, de trabalhar para pagar as coisas, mas eu tenho muito maior responsabilidade diante de Deus que eu prometi.
36, 34 anos atrás, 10 anos atrás, não sei onde você casou, quando você casou, mas você prometeu diante de Deus para amar da mesma maneira, até mais, até morrer. Será que está cumprindo isso? Ou você se encontra nessa lista? O homem, a sua esposa, não começa a não gostar um ao outro, até chega a não amar mais, de um dia para o outro. Mas acho que começa essa lista em versículo 2, voltando para 2 Timóteo, problemas que todo ser humano tem. Egoístas, depois passa para avarento, depois presunçosos, depois arrogantes, blasfêmia, a palavra de Deus que não tem mais poder na minha vida, não vou mais cumprir porque está contra o que eu acho agora. Desobediente e leva a desobediência aos pais, ingratos, ímpios, chega até sem amor pela família, vai divorciar, vai porque está irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos, e vai indo, até estar totalmente destruído. A maioria já sabe nossa aventura em São Paulo. Esses dias nós fomos para uma conferência e sábado, sexta-noite, 11 horas, 10 horas, nós saímos da igreja lá no centro de São Paulo, perto de Bom Retiro, e sem saber onde ficava nosso hotel, mas estava pertinho, na mesma área, e sem saber como fazer, nós só colocamos no Google, né, e não vamos chegar lá. Fomos lá, tudo certo, estava pertinho do hotel e o Google mandou entrar à esquerda. Eu dirigindo, o Justin com o telefone falando e peguei atrás. E Heather e Thiago atrás de nós, outro carro. Nós saímos para outra rua, eu vi uma área, talvez tamanho desse terreno, né? O maior, cheio de, parece tendas brancas e muito sujeira. Eu, 10 horas da noite, eu pensei, eu entrei lá e teve uma rua pequena do lado para passar, eu pensei, é a rua de feira, que tinha alguma coisa, estava limpando. E nós entramos, Heather e Thiago atrás da gente, e de repente o Justin falou, ai, quanta gente é aqui? Ele falou, pai, nós entramos no Cracolândia. Cheio de gente lá. E lá atrás, peguei, para, eu quero tirar foto. Eu falei, não posso parar. Mas, indo lá, ela abaixou, depois ela pode contar a versão dela. Ela abaixou um pouco a janela, tirando foto, não viu o homem, mas pegou foto dele, que estava andando perto do carro, e quando ele viu ela tirando foto, eu dirigindo, eu só ouvi um do lado do carro, e eu fui indo. Mas ele estava tentando pegar o telefone dela, e machucou o dedo e tudo, né? E nós fomos indo, mas não muito rápido, porque não tinha como andar rápido. E nós chegamos lá, a polícia estava do outro lado, bem pertinho, cheio de polícia, mas fazendo nada. E não que nunca faz nada. Nós temos polícia aqui, eu respeito, mas naquela situação estava tudo em paz. Só o Pei que estava causando confusão, né? Mas para sair, eu entrei numa rua contramão. Eles nos pararam, me querendo saber, explicamos a situação e falaram, não, tudo bem. E nós saímos lá e o hotel estava ali pertinho. E ninguém quis sair do carro para entrar no hotel. Mas o Justin falou depois, com certeza, todo mundo já viu esse foi um lugar pequeno em comparação dos outros que tem lá. Mas, com certeza, nenhuma dessas pessoas que estava ali levantou um dia e falou de tudo estava bem. Levantou, eu acho que eu vou virar um viciado dessa coisa. Acho que eu vou morar lá. Ninguém. Mas durante os anos, ou por causa de nascer numa família, tempos terríveis, com pais assim, não tinha amor pela sua família, eles acabaram ali. Ou, como adulto, eles decidiram
a não querer saber as coisas corretas, coisas de Deus, e começaram a se tornar, a se levar dentro desse lugar. Ninguém quer ser isso assim de um dia para o outro. Por isso Jesus falou tanto, evita o mal falar, evita até as coisas simples, porque uma coisa leva para outra. E nós temos que, se nós nos achamos uma coisa nessa lista, nós devemos pedir perdão diante de Deus, pedir perdão dos outros membros da nossa família, pedir perdão dos outros membros da igreja se nós ofendemos por causa das nossas atitudes, e pedir para Deus nos dar força para tirar isso de nós, para realmente nos transformar para o bem. Nós podemos ficar a noite inteira só descrevendo cada palavra aqui, mas eu não quero que nós terminamos hoje só no negativo. Abre sua Bíblia para Efésios, por favor, para Efésios capítulo 5. O Paulo está escrevendo uma outra carta para outra igreja, e ele quer dizer como nós devemos ser. Todo mundo sabe como nós não devemos ser. Até as pessoas que não são crentes sabem como o crente deve se comportar. O Paulo diz como nós devemos ser. Como cristão, como marido, como esposo, como família. Que é nossa vida. E eu vou terminar hoje só com essa leitura. Não vou falar muito, mas ouve Deus falando no seu coração. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. E aqui santos não significa algumas pessoas melhores que outras. Todos os salvos são separados do poder do diabo e colocados no reino de Deus. E a palavra santo significa separados por Deus para servir a Ele. Todos os salvos genuinamente são santos. Por essas coisas não são próprios para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participam com eles dessas coisas. Versículo 8 diz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivem como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendem a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participam das obras infrutíferas das trevas, antes expõem-nas à luz. Porque aquilo que fazem em oculto ou nas trevas, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre dos mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. A solução de tudo é Cristo. Vamos continuar. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Está falando para nós.
Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procuram compreender qual é a vontade de Deus, qual a vontade do Senhor. Não se embriagam com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em todos sujeitas a seus maridos. Maridos, 25, amem. Responsabilidade das irmãs, das mulheres, é para respeitar e seguir os maridos, mas os maridos tenham muito mais responsabilidade do que isso. Maridos, amem cada sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Se o marido não ama como Cristo amou, a mulher não precisa seguir tal homem para destruição. Nós somos obrigados a viver por Cristo. E cuidado com o homem ou mulher que vai influenciar uma a outra ou as crianças a não chegar a isso. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pela lavar da água mediante a palavra. E Cristo fez isso para a igreja, e nós temos que querer entregar para Deus as nossas esposas, e para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz a igreja. Pois somos membros do seu corpo de Cristo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Versículo 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trata o marido com todo o respeito. Quando todo mundo faz o seu papel com Cristo em cima de tudo, todo casamento é um lar feliz, é um lar abençoado. Quando um ou outro tira os olhos de Deus, começa a olhar ao redor e seguir os pensamentos, filosofias do mundo, com certeza vai chegar tempos terríveis na sua casa. Aqui Paulo, ele fala sobre conduta pessoal, ele fala sobre responsabilidade que nós temos diante de Cristo, ele fala responsabilidade que nós temos uma a outra, ele fala sobre responsabilidades entre o casamento, e está tudo ligado à sua igreja. Por isso é tudo ligado. Por isso nós temos que amar os outros, amar os indivíduos, amar na família e amar a igreja de Cristo. E quando nós conseguimos tanto amor, nós vamos viver aquela vida pura e imaculada diante de Deus. E onde vem esse amor? Não dá para comprar, não dá para alugar, não dá para achar em algum lugar, não vai achar dentro de um livro, não vai achar dentro de uma igreja que você frequenta. Você pode, espero que dá para ver, mas aqui você não vai achar. Nós não podemos
dar para vocês. A Bíblia diz em Romanos que quando uma pessoa cada vez vai se humilhar diante de Deus, pedindo perdão, entregando a sua vida, desvaziando de toda essa lista, dando isso para Deus, Deus vai nos encher com o seu Espírito Santo. E nesse Espírito Santo vem o amor, paciência, paz, bondade. Tudo que a Bíblia ordena que nós vivemos vem de Deus e não de nós. O amor de Deus é derramado em nossos corações. Por isso não é uma coisa do mundo, não é uma coisa que demonstra nas novelas, não é uma coisa que você vai achar dentro de livros de romance. Isso não é o amor de Deus. O amor de Deus vem só de Deus. Ele não dá para todo mundo. Ele dá naquele momento que nós entregamos a nossa vida. E se nós não entregamos a nossa vida, se nós queremos Deus em nossa vida para melhorar, para evitar o inferno, e nós chegamos para Deus para só receber o amor, não tem espaço dentro de nós. O amor de Deus vai encher. E se nós temos arrogância e todos esses outros pecados, não tem espaço. Nós temos que nos livrar. E por isso, no arrependimento, nós nos livramos dessa vida para receber uma vida nova. Se você já fez isso, enquanto vem a nossa equipe de louvor. Se você já fez isso, está vivendo então nos tempos dos tempos bons? Ou você está deixando o mundo infiltrar na sua cabeça e ainda tempos terríveis? Pense bem. O que eu estou fazendo com a vida que Deus me deu? Alguém pode ver? Ou eu estou só brincando, fazendo um papel? Para vocês, não conhecem seus corações, mas talvez aqui hoje, você, até esse momento na sua vida, nem sabia que você tinha que ter um momento que você mesmo, com todo o seu pensamento, com todo o seu coração, com todo o seu desejo, arrepender dessa vida, arrepender de tudo que era contra Deus, arrepender de simplesmente não seguir a Ele. E afaste-se desse pensamento e implorar a Ele entrar na sua vida. Entrega a sua vida para receber a vida dele. Sabe que a maioria das pessoas que vêm a vida inteira, frequentam igrejas, não sabiam que a esse momento tem que acontecer na sua vida. A Bíblia diz, com o coração nós cremos, mas com a boca nós confessamos. Terça-feira, mais ou menos às 9:30, 10 horas da noite, aqui no shopping, no grande lugar espiritual, chamado McDonald's. Eu e Arlé nos encontramos ali, com a Bíblia. Ele trouxe a Bíblia dele. Lemos muitos versículos para ele entender essa. Deus já trouxe ele um caminho de desespero, preparando ele para aquele momento. E lá no McDonald's ele entregou a sua vida por Cristo. E agora a família inteira está aqui hoje. Mas se a gente só fala, tem que crer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a pessoa nunca tira o tempo de fazer, pode viver a vida inteira achando que crê, mas vai morrer nos seus pecados. E Jesus vai dizer para você, olha, você fez muita coisa, mas eu nunca te conheci. Você nunca tornou íntimo comigo. Você nunca conversou comigo, nunca pediu nada. Você só creu de coisas que nem entendeu.
Não seja assim. Vamos entregar. Se não fez isso, faz isso. E deixa a sua vida nas mãos de Deus. Enquanto nós cantamos. Vamos ficar em pé? Vamos cantar.